Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, parte 24. Capítulo 227. O fracasso de Voldemort. Bum! Um baque surdo ecoou no ar e então um objeto preto caiu do alto rolando várias vezes pelo chão. Cedrico agarrou várias pessoas com força em sua mão. A força do balanço da chave de portal quase deslocou seu braço. Ele caiu pesadamente no chão rolando várias vezes em um estado desgrenhado e os campeões e seus tesouros que ele trouxe de volta se espalharam com um estrondo. Mais de 1000 pessoas no campo de quadribol prenderam a respiração, cada uma se levantando, esticando o pescoço, acenando com as mãos e gritando: Diggory! Diggory! Cedrico levantou-se do chão com a cabeça sangrando e os olhos embaçados, o sol brilhando calorosamente em seu corpo que parecia congelado, fazendo-o se sentir um pouco atordoado. Você viu isso? Um homem de meia idade gritou nas arquibancadas, sua voz surpresa e orgulhosa audível em todo o campo: Esse é o meu filho! Esse é o meu filho! Amos Diggory abriu caminho pela multidão com as mãos excitadamente erguidas acima da cabeça. As pessoas na multidão reagiram de forma diferente. Rony notou Harry e os outros a quem Diggory trouxera de volta com dificuldade no momento em que Cedrico retornou. Harry também estava acordado, mas parecia várias vezes mais miserável que Diggory. Ele viu Harry correndo ansiosamente em direção ao castelo e Rony de repente teve um mau pressentimento, saltando das arquibancadas sem hesitação. Agora a maioria das pessoas estava torcendo pela vitória de Diggory, mas também havia alguns que não pensavam assim, afinal Cassandra e Fleur também haviam retornado com seus tesouros. Eu acho que precisamos de um julgamento justo, disse Fudge, e é melhor descobrir o que aconteceu no Departamento de Mistérios. A última cena que puderam ver foi apenas dos 3 bruxos mais poderosos juntos, então de repente Sirius tornou-se incrivelmente envelhecido enquanto Dumbledore e Grindelwald pareciam reverter o tempo e tornar-se mais jovens. Naquela hora Fudge suspeitou que algo pudesse ter dado errado na Câmara do Tempo, mas devido ao progresso do torneio Tribruxo, ele não pôde enviar ninguém para investigar. Scrimgeour queria interromper o torneio Tribruxo, mas não podia violar as ordens do ministro. Felizmente, depois disso, Sirius subitamente reverteu o tempo, recuperou seu poder e os 3 desapareceram em chamas. Com Dumbledore lá as coisas não podem estar tão ruins. Embora Fudge detestasse fortemente Dumbledore, ele ainda confiava na força de Dumbledore, sem mencionar que antes de partir Sirius e Grindelwald pareciam ter colocado de lado suas diferenças. Eu espero que o Departamento de Mistérios esteja são e salvo. Fudge pensou consigo mesmo enquanto caminhava até Cedrico com todos os outros juízes. Campeão de Hogwarts Cedrico Diggory, você é o primeiro a retornar do Departamento de Mistérios e conquistou a vitória para Hogwarts, disse Babajide Akimbade solenemente. Seus olhos envelhecidos também varreram Fleur e Cassandra, mas Fleur já havia desmaiado e Cassandra foi um pouco mais lenta ao retornar. Ela não voltou ao mesmo tempo que Cedrico, mas no segundo lote logo em seguida. Caso contrário, Cedrico não teria sido capaz de trazer tantas pessoas de volta. Cedrico pareceu acordar de seu torpor apenas após ouvir a voz de Akimbade, percebendo que tudo o que aconteceu com ele no Departamento de Mistérios não foi um sonho, mas uma realidade claramente dolorosa. Seu corpo não pôde evitar tremer novamente e ele olhou para Fudge com medo e súplica. Senhor, Aurores. Aurores devem ir ao Departamento de Mistérios imediatamente. Ele quase avançou sobre Fudge. Não entre em pânico, rapaz de Amos. Fudge também percebeu que algo poderia ter acontecido no Departamento de Mistérios, mas em um lugar tão público Fudge não podia perder a compostura. É que a magia no Departamento de Mistérios está fora de controle? Cedrico balançou a cabeça repetidamente, tão perturbado e aterrorizado que nem conseguia falar com clareza, ofegando por ar. Ele continuava sentindo como se Lord Voldemort ainda estivesse parado diante dele com suas mãos frias estrangulando sua garganta. É aquele que não deve ser nomeado. Cedrico gritou como se usasse todas as suas forças. Senhor, aquele que não deve ser nomeado voltou. Fudge congelou como se atingido por um feitiço de congelamento, toda a sua carne flácida parecendo endurecer e seus membros ficando frios. Não brinque, criança. Isso não é uma piada engraçada. Seu tom tornou-se um pouco mais severo. Temos outras testemunhas aqui. Fudge olhou para Cassandra como quem busca ajuda, parecendo querer ouvir outra resposta da boca de Cassandra. Para ser honesto, Fudge preferiria que o Ministério da Magia fosse explodido em pedaços ao ouvir aquele nome aterrorizante. No entanto, Cassandra apenas assentiu friamente, olhando para ele como se ele fosse um idiota. Se você chama a pessoa chamada Lord Voldemort de aquele que não deve ser nomeado, então ele de fato retornou. O coração suspenso de Fudge finalmente morreu. Especialmente quando Cassandra proferiu o nome Lord Voldemort sem qualquer hesitação, suas pernas até fraquejaram, e ele quase desabou no chão. Seu rosto estava agora mais pálido que o de um homem morto. Os vivas de milhares de pessoas foram instantaneamente gelados e cada pequeno bruxo em Hogwarts sentiu como se estivesse tendo um sonho absurdo. E para alguns isso era apenas o começo. Barty Crouch Jr., disfarçado de Madame Maxime, foi o primeiro a atacar Bellatrix, suas palavras afiadas como lâminas e sua hostilidade muito óbvia. Madame Lestrange, eu lembro que você é uma comensal da morte, não é? Você não tem nada a explicar? Naquele instante Bella pareceu tornar-se o alvo de todas as críticas. Todos os olhos pressionaram sobre ela, especialmente Fudge, que parecia ter encontrado uma válvula de escape, sua gordura trêmula ocultando uma malícia feroz como se fosse prender Bellatrix no momento em que falasse. No entanto, ele ainda mantinha um pouco de racionalidade e não fez um movimento precipitado. Umbridge, por outro lado, não conseguia mais se conter. Confundindo isso com sua chance de vingança, ela imediatamente encontrou um chapéu e o colocou na cabeça de Bella. A conduta de Ilvermorny tem sido implacável e impiedosa desde que o torneio Tribruxo começou. A própria Bellatrix é uma comensal da morte e aquela pessoa chamada Sirius tem um relacionamento próximo com aquele que não deve ser nomeado. Devo presumir que todos vocês ajudaram aquele que não deve ser nomeado a retornar? Umbridge caminhou triunfante em direção a Bella naquele momento, os olhares de escrutínio atrás dela parecendo tornar-se um tipo diferente de poder, apoiando-a e dando-lhe coragem para ficar diante de Bella. Agora o que mais você tem a explicar, Bellatrix Lestrange? Ela disse em uma voz doce, repulsiva e suave. Senão os Aurores prenderão você primeiro e também aqueles estudantes de Ilvermorny. Pá! Bella deu um tapa de olhos frios. Ela não respondeu, mas seus olhos revelaram uma ameaça feroz. Você está falando comigo, sapo? Ela esbofeteou o rosto de Umbridge até que inchasse e então, antes que qualquer outra pessoa pudesse reagir, seu olhar varreu a todos. Os Aurores presentes estavam de fato ansiosos para agir, mas ainda tinham reservas. Acalmem-se, cavalheiros. MC McGonagall gritou com toda a força de seus pulmões. Ela fora professora em Hogwarts
Hogwarts por décadas e suas palavras imediatamente fizeram os jovens aurores não ousarem agir precipitadamente. Todos se lembravam desta rigorosa diretora da Grifinória. Agora não é hora de discutirmos aqui, Ministro Fudge. Eu acho que a coisa mais importante agora é enviar aurores para fornecer apoio ao Departamento de Mistérios. Sim, sim. Fudge estava momentaneamente atordoado. Ele soltou uma risada seca ainda segurando um último pingo de esperança em seu coração. Lord Voldemort pode não ter ressuscitado verdadeiramente, certo? Enquanto ele não visse com seus próprios olhos, esse assunto poderia ser falso. Mesmo que fossem campeões, eles ainda eram apenas crianças afinal. Talvez estivessem apenas assustados por alguma aparição. Sua cabecinha deve estar excessivamente excitada, Cedrico. Fudge convenceu-se como se tudo fosse como ele imaginava. Ele acariciou afetuosamente a cabeça de Cedrico. Tudo bem, aproveite sua vitória. Mas aquele que não deve ser nomeado. Não existe aquele que não deve ser nomeado. Fudge o interrompeu com força. É apenas que a magia no Departamento de Mistérios está fora de controle, o que é incomum, mas não se preocupe, Dumbledore está lá. O Ministério da Magia não vai entrar em colapso. Ele disse com confiança. No entanto, mal ele terminou de falar, as grandes telas no campo de quadribol subitamente balançaram violentamente. Ele se assustou e imediatamente olhou. Em um instante o chão do 8º nível foi rasgado e então dois monstros enormes parecidos com dragões irromperam do Departamento de Mistérios. Eles mordiam e lutavam suas asas e corpos atravessando vários andares enquanto subiam. Kingsley parou, então caminhou lentamente para o lado de Fudge e disse baixinho. Ministro, o Ministério da Magia vai realmente entrar em colapso agora. Então o que você está esperando? Todo o rosto de Fudge estava preto. Por que todos os aurores não foram destacados? Enquanto isso, no Departamento de Mistérios. Sala da Morte. Cyrus balançou a espada de Grifinória. O tempo pareceu congelar. Em um clarão de relâmpago, a espada cortou um objeto sólido e uma cabeça medonha caiu pesadamente no chão. Sangue sem fim jorrou como uma fonte direto para o teto da Sala da Morte. Tudo. O corpo de Lord Voldemort caiu no chão junto com a cabeça decepada. Sua cabeça ainda estava intacta. Era a cabeça do basilisco que fora decepada. O corpo do basilisco sem cabeça ainda estava se contorcendo, sangue jorrando como uma fonte do enorme corte, manchando toda a escadaria que levava ao arco na Sala da Morte. Como um tapete, como se desse as boas-vindas à chegada da morte. A enorme cabeça agora rolara para frente do arco, seus olhos amarelos opacos ainda girando, veneno pingando de suas presas. Eu não esperava que nem mesmo isso matasse você, Cyrus disse friamente segurando a espada. Naquele instante Lord Voldemort não teve tempo de se esquivar, mas lançou um feitiço de transfiguração. Não a mesma magia que Aparatar. Para convocar o basilisco que estava lutando contra o Fênix do Trovão para bloquear um golpe por ele. No entanto, a espada de Grifinória ainda feriu o corpo de Lord Voldemort. No peito de Lord Voldemort havia agora uma enorme incisão. Mas o que surpreendeu Cyrus foi que nem uma única gota de sangue fluiu do ferimento, como se ele não fosse mais feito de carne e osso. Através daquela abertura, Cyrus não conseguia ver a estrutura interna de seu corpo. Lord Voldemort pareceu saber o que Cyrus estava pensando e riu friamente. Veja, eu ainda sangro agora? Feitiço de duplicação, eu realmente subestimei você. Ele se levantou e a enorme ferida se contorceu, costurando-se rapidamente de forma automática. Este é o truque que você pregou no Natal, não é? Deixe-me adivinhar quando foi. Ele murmurou para si mesmo. Assim foi quando você deixou cair a espada e quase foi atingido pelo meu feitiço e você completou a duplicação na poeira, não foi? Não é de admirar que até seu chapéu tenha sido perdido, não é de admirar que eu sempre tenha sentido que você agora há pouco estava um pouco fraco. Eu vejo que esta duplicação também dividirá seu poder pela metade, não é? Lord Voldemort percebeu a fraqueza deste feitiço e sua voz tornou-se cada vez mais fria, agora cheia de intenção assassina. Então como você tem força para lidar comigo agora? Como poderia Cyrus com apenas metade de sua magia ser seu oponente? Este movimento matará você. Avada Kedavra. Bum. O feitiço explodiu como um relâmpago. Uma sombra negra voou para trás, caindo tragicamente no chão como uma boneca de pano. Lord Voldemort cuspiu um gole de sangue quase morto e rolou degraus abaixo. Ele ergueu a cabeça em descrença, olhando para trás de si. Cyrus, que estivera preso por seu feitiço, de alguma forma se libertara, e a varinha de madeira de cobra que ele havia derrubado também retornará à mão de Cyrus em algum momento desconhecido. O feitiço que acabará de explodir não fora lançado por Lord Voldemort de forma alguma, mas por Cyrus, que o atingira com força pelas costas. Agora dois Ciruses estavam no topo dos degraus olhando para Lord Voldemort, e atrás de Lord Voldemort a cortina preta no arco estava erguida, parecendo chamá-lo para entrar. O dano causado a Lord Voldemort por este feitiço poderia ser dito como enorme, excedendo inclusive o ferimento da espada de Grifinória. Mas Lord Voldemort não entendia como Cyrus, com sua magia dividida em duas, ainda podia lançar um feitiço tão poderoso? Não consegue entender? Deixe-me dizer. Cyrus disse, porque desde o início eu nunca dividi minha magia pela metade. O feitiço de duplicação de Cyrus de fato exigia dividir suas próprias habilidades pela metade. Mas o Cyrus segurando a espada não precisava de magia de forma alguma, ele só precisava de um corpo poderoso. Desde o início toda a magia estava no Cyrus segurando a varinha. Ele fingiu estar fraco, atraiu Lord Voldemort para longe do salão central e deliberadamente deixou cair a varinha de madeira de cobra. Lord Voldemort não sabia que a varinha de madeira de cobra podia se transformar em uma cobra e retornar automaticamente para a mão de Cyrus, finalmente desferindo o golpe devastador em Lord Voldemort. Neste momento Lord Voldemort pareceu querer contra-atacar, mas quando pegou sua varinha ele subitamente franziu a testa. Como se sentisse algo, ele soltou um som de tique irritado. Capítulo 228 Senhor da Morte. O olhar de Lord Voldemort caiu sobre a varinha mais poderosa em sua mão, seus olhos cheios de raiva e relutância. Eu não perdi. Como você ousa me abandonar por ele? Ele rugiu de raiva, completamente indisposto a admitir sua derrota. Na realidade, isso era verdade. Embora Lord Voldemort tivesse caído na ilusão de Cyrus, o que o levou a sofrer alguns ferimentos, por possuir a Pedra da Ressurreição e agora ser desumano. Esses ferimentos eram insignificantes. Ele precisava de apenas alguns suspiros para recuperar a compostura, desde que a varinha das varinhas ainda estivesse disposta a obedecê-lo. Mas agora, esta varinha o traíra em um momento tão crucial. Ele não podia aceitar esse resultado. Seu poder mágico era claramente mais forte agora. Não deveria a varinha das varinhas se submeter às mãos da parte mais forte? Ele fizera tantas preparações, até Grindelwald detivera Dumbledore. Além de hoje, provavelmente nunca haveria uma oportunidade tão boa para matar Cyrus.
mas agora ele sabia que estava impotente. Se ele estivesse segurando apenas uma varinha comum, Lord Voldemort teria tido a ideia de continuar a luta, mas ele segurava a varinha das varinhas. E esta varinha agora escolhera Cyrus. Lord Voldemort sabia muito bem que ninguém jamais poderia usar esta varinha para ferir Cyrus novamente. Mesmo assim, Lord Voldemort não estava disposto a desistir da varinha das varinhas assim tão fácil. Mesmo que ela não pudesse ser usada por ele, pelo menos ele não podia deixá-la cair nas mãos de Cyrus. Além disso, se ele aproveitasse a oportunidade, talvez não fosse incapaz de recuperar a posse da varinha. Então ele aguardou friamente, e uma espessa névoa negra o envolveu. Já chega por hoje, Cyrus. Os aurores irritantes estão chegando. Lord Voldemort não demonstrou sua fraqueza. Embora a varinha das varinhas em sua mão tivesse se tornado agora uma varinha comum, se ele quisesse partir, Cyrus ainda acharia difícil segurá-lo. Um dos 2 dragões negros que haviam saído do Ministério da Magia e estavam lutando entre si no céu de Londres transformou-se subitamente em um lamaçal como esgoto turvo, e desapareceu sob o olhar de dezenas de milhares de trouxas. O outro dragão gigante perdeu seu alvo, circulou no ar por um tempo, depois mergulhou de volta centenas de metros abaixo da terra, retornando ao corpo de Cyrus. E os 2 Cyrus fundiram-se em um só. A batalha aqui terminou, e Dumbledore e Grindelwald também pararam de lutar. Os 2 ficaram separados nas chamas, o vermelho e o azul nitidamente divididos, incapazes de se fundirem. Quando Cyrus deixou a Câmara da Morte e chegou ao lado deles, viu o poder do tempo desaparecendo lentamente de seus corpos, e os fios de cabelo voltaram a ficar brancos. Eles se olharam através das chamas como se tivessem experimentado 100 anos em um instante, observando um ao outro envelhecer. Os olhos de Grindelwald estavam um tanto úmidos, mas ele também parecia aliviado. Ele foi o primeiro a baixar sua varinha. Vendo isso, Dumbledore também parou lentamente. No momento seguinte, centenas de sons parecidos com fogos de artifício ecoaram subitamente no ar ao redor. Grandes números de aurores surgiram com expressões perturbadas. Scrimgeour, caminhando com dificuldade, vinha à frente, com o rosto pálido como uma ardósia. Dumbledore, onde está você sabe quem? Ele escapou. Quem o respondeu foi naturalmente Cyrus. Ao ouvir isso, Scrimgeour pareceu querer dizer algo mais, mas Cornélio já havia empurrado a multidão e avançado, com o rosto todo retorcido, assemelhando-se a um porco gordo de 600 libras. O Ministério da Magia está destruído. Seu grito era tão agudo quanto o de um porco sendo abatido. Eu devo ter enlouquecido ao concordar em deixar vocês usarem o Ministério da Magia como local de competição. Ele não ousava olhar para Cyrus e Grindelwald, mas teve coragem de apontar para a testa de Dumbledore e lhe dar um sermão. Dumbledore, olhe para o que o Ministério da Magia se tornou. Ele olhou para cima, e o sol no céu de Londres brilhava diretamente para dentro deste poço profundo gigante. Cornélio, o mais importante agora é Lord Voldemort. Não mencione esse nome. Cornélio berrou. Não existe, você sabe quem de jeito nenhum. Seus olhos pequenos se arregalaram. Não pense que eu não sei. Você sabe quem é apenas uma desculpa que você inventou para se absolverem. Eu não vi um único fio de cabelo de você sabe quem. Olhe para o que você fez. Você explodiu o Ministério da Magia completamente. Você destruiu tanta magia no Departamento de Mistérios que não havia sido totalmente pesquisada, e a Sala do Tempo ficou sem um único grão de areia. E isto ele apontou com força para o teto escavado, 2 dragões negros lutando sem parar no céu de Londres. Você acha que os trouxas são cegos? Você sabe quantas pessoas testemunharam esta batalha? Cornélio ainda dava o sermão em Dumbledore, e Cyrus já podia ver a expressão de Grindelwald ficando mais zangada, mas ele se conteve de agir. Você sabe quantos dementadores e outras criaturas mágicas que eram originalmente usadas como postos de controle no Ministério da Magia escaparam e foram avistados? Isto é simplesmente um desastre. Como você espera que eu encare a Confederação Internacional de Bruxos? Com licença, Dumbledore finalmente interveio. Eu sou o bruxo-chefe da Confederação Internacional de Bruxos. Além disso, o vice-presidente também está aqui. O olhar de Dumbledore voltou-se para Babajide de Akinbad. O velho bruxo entendeu imediatamente, saiu da multidão e disse suavemente: não se preocupe, Sr. Cornélio. A Confederação Internacional de Bruxos ajudará a lidar com este incidente. Além disso, o Sr. Newt Scamander trouxe uma lévola. A magia deles pode fazer os trouxas esquecerem tudo isso. Com as coisas tendo chegado a este ponto, Cornélio naturalmente não tinha mais nada a dizer. E durante todo o processo, Cyrus apenas observou com um sorriso de escárnio. Cornélio não ousava dirigir sua raiva a Cyrus, mas ousava perder a paciência com Dumbledore, porque Cyrus e Grindelwald não tolerariam sua grosseria. Parecia que as pessoas boas estavam destinadas a ser o alvo. Quanto a Lord Voldemort, Dumbledore tentou várias vezes enfatizar a Cornélio que ele havia retornado, mas Cornélio ignorava todas as vezes. Cyrus não entendia se Cornélio realmente acreditava que tantas pessoas o estavam enganando, ou se ele simplesmente queria ser um avestruz e acabou enganando a si mesmo. Nada disso era sua preocupação principal. Agora, o que Cyrus queria resolver acima de tudo não era nem Lord Voldemort, mas Grindelwald. Se não fosse pela traição de última hora desse velho, talvez os 3 não. Mesmo que houvesse apenas mais um Dumbledore, eles poderiam ter matado Lord Voldemort novamente. Mas precisamente porque Grindelwald interferiu, eles perderam uma oportunidade de ouro. Não apenas Cyrus, mas até Dumbledore estava zangado com isso. O relacionamento deles, que acabará de começar a descongelar após a festa de Natal, agora despencava de volta ao ponto de congelamento. Alvo, as coisas se desenvolveram até este ponto. A terceira tarefa, Babajide Akinbad perguntou com certo receio. Ele testemunhara o duelo de Dumbledore com Grindelwald e estava disposto a acreditar que Lord Voldemort havia retornado.Embora este último não tivesse causado um alvoroço no mundo como Grindelwald, ele era, afinal, o inimigo que Dumbledore não conseguirá resolver. Então sua força era autoevidente. Com 2 Lordes das Trevas aqui, e um insondável Cyrus de Ilvermorny, Babajide Akinbad estava um tanto preocupado por Dumbledore. A terceira tarefa continuará. Dumbledore não encerrou o torneio tribruxo por causa deste assunto. Pelo contrário, ele esperava usar o torneio tribruxo para eliminar completamente os problemas futuros. Fosse Lord Voldemort ou Grindelwald, ele não queria mais ver ninguém ameaçar este mundo. Muitas pessoas sentiram-se muito preocupadas com a decisão de Dumbledore. No entanto, Cornélio era muito a favor desta proposta. Em sua opinião, já que Dumbledore estava continuando o torneio tribruxo, isso mostrava que a situação não era tão séria quanto ele alegava. Ele poderia usar isso completamente a seu favor, afirmando que o retorno de vocês
você sabe quem era apenas um rumor. Caso contrário, por que Dumbledore continuaria o torneio? A menos que ele tivesse perdido o juízo. Mas se ele tivesse perdido o juízo, como suas palavras poderiam ser credíveis? O Ministério da Magia precisava ser reconstruído, e o prazo para a terceira tarefa provavelmente não seria cumprido imediatamente no curto prazo. Cyrus entregou Grindelwald a Dumbledore, pensando em Lord Voldemort, e deixou as ruínas do Ministério da Magia. Ao mesmo tempo, ninguém notou que na Câmara da Morte, o arco quebrado pareceu subitamente agitar um vento enorme. Os véus negros entrelaçados na moldura da porta flutuaram para fora do interior da porta, como se algo estivesse saindo lá de dentro. E isso talvez não fosse uma ilusão. Um corpo invisível passou pelo arco, deixando um rastro nítido de pegadas nos degraus cobertos com o sangue do basilisco. Tum! Lord Voldemort caiu na grande fonte no centro da Academia de Magia de Belch-Batons. A água corrente da nascente curou seus ferimentos. A pele nas costas de Lord Voldemort, onde ele fora ferido pela maldição, criou crosta e depois descamou como carvão, revelando uma pele nova e tenra. No entanto, em seu peito, onde fora cortado pela espada de Gryffindor, uma cicatriz arroxeada e purulenta permaneceu. Não importava quantas vezes a carne ali se fechasse, o ponto de conexão apodrecia e fedia imediatamente. Veneno de basilisco. Lord Voldemort percebeu rapidamente que, embora convocar o basilisco para bloquear o ataque tivesse salvado sua vida, a espada de Gryffindor ganhará o poder do veneno de basilisco após matar o basilisco, o que em vez disso o amaldiçoou. Claro, isso não era um problema sério. Ele ergueu-se da água da fonte e a água caiu em cascata por seu corpo. Os alunos de Belch-Batons que passavam olharam para ele com grande surpresa. Muitos ficaram muito zangados porque Lord Voldemort havia poluído a fonte deles, mas devido à sua aura intimidante, ninguém ousou se aproximar. Felizmente, após um curto período, Barto já havia feito várias transferências e chegou por aparatação. Ele ajudou Lord Voldemort a chegar ao gabinete do diretor, onde Lord Voldemort sentou-se debilmente em uma cadeira. Parabéns, mestre, o senhor finalmente ressuscitou. Você foi muito bem, Barto. Lord Voldemort olhou para seu servo mais leal e ofereceu encorajamento generosamente. Ele realmente sentia que Barto fizera um bom trabalho, conseguindo com sucesso que Grindelwald detivesse Dumbledore. Foi apenas uma pena que a varinha das varinhas não tenha sido muito cooperativa. Ele falhou em matar Cyrus. Acredito que em breve, tanto aquele impostor quanto Dumbledore morrerão pela sua mão. Não, você está errado, Barto. Lord Voldemort balançou a cabeça. Cyrus é muito poderoso. Mesmo agora, meu poder mágico mal pode garantir superá-lo. Eu poderia ter vencido, mas infelizmente. Enquanto falava, olhou para a varinha em sua mão, a raiva em seu coração chegando a fazê-lo querer despedaçá-la completamente por um momento. No entanto, Lord Voldemort acabou não fazendo isso. Perder temporariamente a posse da varinha das varinhas não era nada, mas se ele realmente perdesse a varinha das varinhas, então não teria nada com que jogar. Preciso que você me encontre outra varinha. Ouço dizer que varinhas feitas por Gregorovitch costumam possuir grande poder. Lord Voldemort disse suavemente. Embora Lord Voldemort não estivesse disposto a concordar com a visão de Olivaras de que a varinha escolhe o bruxo, ele tinha que admitir que muitas varinhas de fato pareciam vivas, mas isso se limitava a apenas algumas varinhas. Para varinhas comuns, ele poderia submetê-las completamente com seu poder mágico. Irei imediatamente. Barto assentiu. Mais uma coisa, vá encontrar Snape e peça para ele preparar uma poção para mim para neutralizar o veneno de basilisco. Barto assentiu. Ele quase chegará à porta, então pareceu se lembrar de algo mais e olhou para cima, dizendo, Mestre, Dumbledore não parou o Cálice de Fogo. Precisamos participar da terceira tarefa? Originalmente, Lord Voldemort participou do Cálice de Fogo apenas para ressuscitar e eliminar Cyrus. Mas agora, ele alcançara apenas metade do seu objetivo. Embora tivesse ressuscitado, matar Cyrus não era tão fácil. Especialmente durante o torneio tribruxo, Dumbledore e Cyrus praticamente andavam juntos, tornando ainda mais difícil matá-los. Claro, participarei pessoalmente. Lord Voldemort levantou-se e disse, mas seu corpo. Alguém sempre precisa atrair a atenção para que você tenha a chance de reunir suas forças. Lord Voldemort disse lentamente, devemos nos preparar para a guerra. Hogwarts. Cyrus deixou de lado os assuntos irritantes e barulhentos e sentou-se sozinho na carruagem de Ilvermorny. Seu poder mágico agora poderia ser dito conhecido em todo o mundo. Drones mágicos capturaram o momento em que ele derrotou Grindelwald, e inúmeras pessoas viram o dragão negro gigante lutando no céu de Londres. Pelo menos em termos de força, todo mundo bruxo logo colocaria o status de Cyrus no mesmo nível de Dumbledore, ou até mais alto. No entanto, o que ele estava pensando agora era porque Lord Voldemort partirá tão obedientemente. Aurores temidos? Claro que não. A única explicação era provavelmente uma. A varinha das varinhas não obedecia mais. Aquela varinha me pertence? Ele pensou, coçando o queixo, mas na realidade, Cyrus não estava muito preocupado com a varinha das varinhas. Da batalha com Lord Voldemort ficou claro que embora a varinha das varinhas fosse poderosa, algo que não pudesse ser verdadeiramente controlado acabava tendo falhas. Cyrus não queria ser subitamente emboscado um dia. Mas deste jeito, das 3 relíquias da morte, já domino 2, restando apenas. Cyrus estava apenas pensando quando ouviu subitamente a voz de Harry. Cyrus. Ele olhou para cima e viu uma cabeça aparecer do nada. Harry, por que você está aqui? Vi lhe dar minha capa. Harry tirou sua capa e entregou a última relíquia da morte para Cyrus. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 229. Cyrus. A terceira tarefa é fazer Lord Voldemort morrer completamente. Deixe-me dar a capa para você. Harry tirou a capa, sorrindo timidamente. Cyrus nunca sonhou que em um segundo estaria pensando nas 3 relíquias da morte e no próximo, Harry caminharia até ele com a última relíquia da morte. Você está me dando esta capa? Cyrus perguntou, olhando através dos óculos redondos de Harry. Mas por quê? Mais cedo, no departamento de mistérios, o professor Dumbledore me disse para trazer a capa para você, dizendo que poderia ajudar. Mas antes que eu pudesse chegar lá, Lord Voldemort escapou, disse Harry.
Quando ele retornou a Hogwarts, correu imediatamente para o castelo para recuperar a capa. Cyrus também entendeu. O professor Dumbledore provavelmente viu Lord Voldemort com 2 relíquias da morte e pensou que se ele pudesse possuir as 3, seria capaz de repelir Lord Voldemort. Embora Lord Voldemort tenha acabado escapando, acho que você ainda pode ficar com a capa por enquanto. Se houver uma próxima vez, ela será útil, disse Harry, sorrindo um pouco sem jeito. Você não precisa devolvê-la para mim. Acabei de perceber que ainda não lhe dei um presente de Natal. Ele praticamente forçou a capa nas mãos de Cyrus. As costas da capa eram prateadas, brilhando como se estivessem cravejadas de diamantes, e segurá-la era como segurar um líquido prateado e frio. Mas você provavelmente não conhece o segredo desta capa da invisibilidade, Harry. Cyrus sentiu-se um pouco culpado. Os presentes que dera a Harry não eram tão valiosos, muito menos comparáveis a uma relíquia da morte. E quando acabará de ser ressuscitado, ele chegará a pensar em roubar a capa da invisibilidade e ir embora. Este é um tesouro que não pode ser comprado com nenhuma quantia de dinheiro. Claro, porque foi deixado para mim por minha mãe e meu pai. Harry assentiu seriamente, mas sua resposta deixou Cyrus ainda mais sem palavras. Cyrus originalmente queria dizer a Harry que aquela não era uma capa comum, mas uma relíquia da morte, uma capa contra a qual até a própria morte era impotente. No entanto, ao ouvir a resposta de Harry, Cyrus percebeu que essas coisas nunca foram importantes para Harry. O que importava era a emoção e o sentimento. Minha mãe e meu pai estavam lutando contra Lord Voldemort quando estavam vivos. Harry caminhou até Cyrus, sentando-se ao lado da carruagem, e disse com a cabeça baixa: Lord Voldemort os matou. Desde que recebi a carta de Hogwarts, inúmeras pessoas me disseram que sou o menino que sobreviveu, que derrotei o invencível você sabe quem. Mas na realidade não sei nada sobre isso e não sou páreo para ele. Eu sempre espero que os outros ajudem, que os outros me salvem. Então eu penso, eu não sou aquela pessoa incrível, mas você é. Nesse ponto, Harry olhou para cima seriamente, seus belos olhos fixos em Cyrus, como se estivesse olhando para o sol emitindo luz e calor. Você derrotou Lord Voldemort 3 vezes. Você é quem pode realmente eliminá-lo. Se mamãe e papai soubessem que eu te dei a capa, eles ficariam felizes, porque acredito que você erradicará completamente Lord Voldemort. Harry disse seriamente. E você também salvou minha vida, e Sirius me apoia. Sirius era de fato um esbanjador. Cyrus pensou consigo mesmo. Aquele rapaz não se importaria se dissipasse toda a riqueza de sua família. É claro que desde que Bella recuperou seu sobrenome, Sirius não era mais o primeiro herdeiro da casa Black. Embora fosse do sexo masculino, ele fora definitivamente removido da árvore genealógica. Obrigado, Harry. Cyrus pegou a capa, dobrou-a ordenadamente ao seu lado e então disse: Mas eu ainda preciso te falar sobre a capa. Esta não é uma capa comum, mas uma relíquia da morte. Uma relíquia da morte? Cyrus então contou a Harry a história da morte e dos 3 irmãos, mencionando também o paradeiro atual da varinha das varinhas e da pedra da ressurreição. A varinha das varinhas está atualmente nas mãos de Dumbledore, e a pedra da ressurreição está agora em minha posse, disse Cyrus. Mas depois que Lord Voldemort usou o poder do tempo para voltar ao passado, ele deve ter mudado muito a história. Ele recuperou a maior parte de sua alma, retomou a pedra da ressurreição e em algum momento, derrotou Dumbledore e obteve a varinha das varinhas. É claro que depois que eu o derrotar, a propriedade daquela varinha deverá pertencer a mim. Harry ouviu toda a história boquiaberto. Ele ficou impressionado com o poder da varinha das varinhas, mas o que mais o comoveu foi a lenda da pedra da ressurreição. A pedra da ressurreição pode realmente trazer pessoas mortas de volta à vida? Se fosse verdade, então seus pais. Eu sei o que você está pensando, Harry. Cyrus pegou a pedra da ressurreição. Esta pedra era prismática, parecendo muito com obsidiana, com o símbolo da morte gravado em seu centro. Ele colocou a pedra na palma da mão de Harry, e a temperatura fria da pedra da ressurreição fez Harry estremecer. Lembra-se de Cadmo, que na lenda tentou ressuscitar sua amada. Cyrus o lembrou. Usar a pedra da ressurreição não pode realmente trazer os mortos de volta à vida. Na verdade, Dumbledore e Grindelwald planejaram uma vez usar esta coisa para produzir inferi em massa. Harry não esperava que Dumbledore tivesse tal passado, mas no momento, sua mente não conseguia processar esses pensamentos. Ele apenas perguntou urgentemente, querendo encontrar uma maneira de refutar Cyrus. Mas Lord Voldemort foi ressuscitado. É mesmo? Ele foi ressuscitado ou nunca morreu para começar? Cyrus rebateu, erguendo uma sobrancelha. Eu feri Lord Voldemort, então posso ver com mais clareza. O corpo dele não é mais um corpo humano. Depois que a espada de Gryffindor o cortou, seu ferimento não sangrou mais. Falando nisso, Cyrus não pôde deixar de sentir que, comparados a Lord Voldemort, eles eram 2 extremos diferentes. O corpo atual de Lord Voldemort foi criado pela Pedra da Ressurreição, como se fosse um inferi mais forte e avançado, enquanto o corpo de Cyrus foi formado a partir da vasta força vital da Pedra Filosofal, vida e morte. Cyrus ponderou profundamente, tudo parecia como o destino zombando deles. E ao ouvir a pergunta de Cyrus, Harry sentiu-se como se estivesse cercado por gelo. Ele baixou a cabeça, culpa, aborrecimento e um pouco de medo brilhando em seus olhos. Sim, Lord Voldemort nunca morrera para começar, então como se poderia dizer que ele fora ressuscitado? Ele se lembrou de que no Departamento de Mistérios, Lord Voldemort disse que Harry era apenas uma de suas Horcruxes. E a razão pela qual Lord Voldemort não podia ser morto era porque Harry ainda estava vivo. Se fosse esse o caso, não seria melhor se ele simplesmente morresse? Mas falando em morte, Harry nunca havia considerado essas coisas antes. É claro que muitas vezes, ao enfrentar Lord Voldemort, ele pensara que poderia ser morto, mas a situação atual era completamente diferente de então. Ser morto por outra pessoa e morrer por si mesmo. Ou ele olhou para Cyrus, suspirando ser morto por alguém em quem confiava. Pensando em Horcruxes? Como você sabia? Harry perguntou surpreso. Está escrito em todo o seu rosto, disse Cyrus com um sorriso. Exatamente como Lord Voldemort disse, você é muito pouco habilidoso em proteger sua mente. Eu nem preciso olhar em seus olhos para ver seus pensamentos íntimos com clareza. Harry coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Mais de uma década atrás, a escolha de Lord Voldemort após ouvir a profecia uniu suas vidas. Para quebrar essa conexão, apenas você pode. Cyrus disse, e um plano subitamente se formou em sua mente. Já que Lord Voldemort na história original morreu pelas mãos de Harry, por que não usar o mesmo método para eliminá-lo desta vez? Então Cyrus olhou seriamente nos olhos de Harry. Você tem medo da morte, Harry? Harry congelou
travou por um momento, claramente entendendo mal o significado de Cyrus. Ele sentiu um nó na garganta e disse desconfortavelmente: eu nunca considerei essa questão antes, mas se isso puder realmente matar o Lord Voldemort, estou disposto a morrer. Ele provavelmente pensou que Cyrus e Dumbledore pretendiam realmente matá-lo para erradicar completamente Lord Voldemort. No entanto, ele sentiu que não importa o que acontecesse, pelo menos Cyrus certamente não o mataria imediatamente. Talvez eles estejam dispostos a me dar mais alguns anos, pelo menos para me deixar terminar meus dias em Hogwarts, pensou ele. Esses anos em Hogwarts foram os mais perigosos, mas também a época mais feliz de sua vida. Se ele realmente tivesse que morrer, então Harry esperava que pudesse completar seus dias de escola. Ele ainda queria jogar quadribol e queria fazer algo perigoso com Rony e Hermione. Em momentos como esse, ele sentia que até ser pego por um professor e punido seria uma lembrança querida. É claro que ser pego por Snape não contava. Cyrus conhecia perfeitamente os pensamentos de Harry, mas é claro que ele não poderia deixar Harry morrer. Apenas pelo fato de esse garoto ter lhe dado a capa sem hesitar, Cyrus estava determinado a proteger a vida dele. No entanto, ele também manteve maliciosamente seu plano oculto de Harry, apenas instruindo-o a fazer preparativos. Harry, hoje à noite você vai procurar Severus. Vou pedir para ele te ensinar oclumência, disse Cyrus suavemente. O quê? Os olhos de Harry se arregalaram e ele gritou. Para ser honesto, ele não fora tão resistente nem mesmo quando pensou que estava prestes a morrer. Por que Snape? Harry perguntou. Você sabe a relação entre ele e eu. Você mesmo não pode me ensinar? É claro que eu sei, e mais do que você, disse Cyrus com um sorriso. Seu próprio ensino poderia ser melhor do que os métodos severos de Snape, mas se fosse assim, como Harry mudaria sua percepção sobre o passado de Snape? Aquele pequeno patife que se juntou à classe de reserva dos Comensais da Morte desde jovem certamente não era uma boa pessoa, mas James Potter também era um pouco patife. Acontece que James mudou mais tarde, enquanto Snape, antes da morte de Lily, poderia-se dizer que quase se tornará completamente sombrio. Severus é um mestre em oclumência. Ele costumava ser um espião de Dumbledore ao lado de Lord Voldemort e nunca foi descoberto. Você deve buscar humildemente a orientação dele. Cyrus levantou-se, encerrando a conversa. É claro, talvez outro convidado estivesse chegando. A Pedra da Ressurreição. Harry devolveu a Pedra da Ressurreição, mas Cyrus não a pegou. Fique com ela por enquanto. Vou te contar um segredo, Harry, disse Cyrus. Gire-a 3 vezes e você verá algo com o qual sempre sonhou. Algo com o qual sempre sonhei. Harry pareceu perceber algo e partiu após se despedir de Cyrus. Depois de um tempo, uma sombra escura, semelhante a um morcego, aproximou-se. Severus Snape ainda tinha aquele rosto rígido e cadavérico. Até o corpo semi-morto de Lord Voldemort tinha mais expressão no rosto do que ele. Assim que ele chegou, os 2 dragões imediatamente soltaram rosnados baixos. No entanto, sob a contenção de Cyrus, os dragões não atacaram este visitante estranho. Vamos entrar na carruagem primeiro. Cyrus virou-se e entrou na carruagem com Snape. Estou me arriscando vindo ver você, Cyrus, disse Snape, sua voz como um pântano em decomposição. O Lorde das Trevas me ordenou preparar uma poção para ele para neutralizar o veneno do basilisco. Foi isso que ele disse? Cyrus retrucou. Isso era estranho. Ele sabia que quando a espada de Gryffindor atingiu Lord Voldemort, ela de fato fora encantada com veneno de basilisco, mas, logicamente, o veneno de basilisco não poderia matar Lord Voldemort naquele estado. Aquela substância é muito corrosiva. O corpo dele ficará instável, disse Snape. Cyrus baixou a cabeça e pensou por um momento. Isso de fato não era impossível. O que devo fazer? Snape perguntou. Ele agora estava servindo a Cyrus, então um assunto tão importante naturalmente exigia a aprovação de Cyrus. Deveria preparar um antídoto para Lord Voldemort ou simplesmente envenená-lo e matá-lo. Trate-o com todo o seu coração. Cyrus tomou sua decisão quase sem hesitação. O próprio Lord Voldemort também é um mestre em poções. Ele é um gênio em muitos campos. Caso contrário, Slughorn não teria gostado tanto dele antes. Mesmo se você adulterar a poção, ele notará. Mas Snape fez uma pausa. E se eu disser que não consigo preparar o antídoto? Se o envenenamento não funcionasse, então simplesmente não tratar Lord Voldemort seria bom, não seria? Se os ferimentos dele não forem curados, como ele ousaria mostrar o rosto? Cyrus zombou. A essa altura, Lord Voldemort caíra em suas mãos várias vezes. Mesmo que o próprio Lord Voldemort não estivesse cansado disso, Cyrus já estava cansado desse sujeito ressuscitando repetidamente. A terceira tarefa, ele absolutamente tinha que fazê-lo morrer completamente. Pensando nisso, Cyrus olhou para Snape novamente. Severus, há algo em que preciso da sua ajuda. Pode falar. Ensine oclumência ao Harry e certifique-se de que ele aprenda. Ao ouvir isso, o rosto de Snape mostrou uma expressão de nojo e desdém, como se Cyrus estivesse pedindo para ele tocar em um pedaço de excremento nojento. Além de mim, poderia haver outros candidatos. Sim, mas acho que você é o mais adequado, disse Cyrus, usando seu tom manipulador. Ele se sentiu como Dumbledore quando disse essas palavras. Então ele acrescentou outra frase. Pense nos olhos da Lily. Capítulo 230. A Pedra da Ressurreição. Pense nos olhos de Lilian. Snape cambaleou de volta para seu escritório, as palavras ainda ecoando em sua mente. Mais do que nostalgia, o que ele sentia era raiva. Claramente, quando Cyrus proferiu aquela frase, não foi diferente do professor Dumbledore. Era praticamente um feitiço para controlá-lo, e assim que foi dita, a pessoa chamada Severo Snape foi imediatamente capturada. Mas o que ele poderia fazer? Ele só podia aceitar de bom grado. Além disso, agora ele só podia buscar a sombra de Lilian nos olhos de Harry. Pensando nisso, Snape sentiu que ensinar oclumência a Harry poderia não ser algo tão inaceitável, exceto pelo fato de ter que encarar simultaneamente um rosto pelo menos 80% semelhante ao de Tiago Potter. Isso inevitavelmente fazia Snape se sentir como se estivesse sendo lembrado de que Lilian e Tiago acabaram juntos e, embora tivessem morrido, foram enterrados juntos. É claro que Snape não era o único sentindo dor e tormento. Harry estava igualmente miserável. Ele não conseguia entender por que Cyrus pediu ajuda a Snape. Ele acreditava que havia muitos bruxos neste mundo que conheciam oclumência, especialmente o próprio Cyrus ou o professor Dumbledore. Não havia magia que eles não conhecessem. Mas tinha que ser o Snape. Ele enfiou com raiva um grande pedaço de pastel de abóbora na boca. Hermione e Rony, sentados ao seu lado, ouviam-no falar e não puderam deixar de sentir simpatia por ele. Se Hagrid era bom para Harry, Snape era ruim para Harry. Hagrid
Grifinória havia perdido mais pontos apenas por causa de Harry do que em todos os anos anteriores somados. Ele explicou por quê. Rony perguntou, dando de ombros e comendo, com a boca tão cheia que Harry teve que levar um momento para entender o que ele estava dizendo. Por quê? Provavelmente porque ele não queria que os dias que lhe restavam fossem confortáveis demais. Harry queixou-se interiormente. Ele ainda sentia que, em última análise, teria que morrer para derrotar Lord Voldemort. Pensando nisso, ficou triste novamente. Quanto mais felizes eram seus dias em Hogwarts, mais ele temia a morte. Às vezes ele pensava que seria melhor deixá-lo morrer agora. Pelo menos ele ainda tinha coragem de encarar a morte. Mas e se fosse daqui a 2 anos? Ele não podia garantir que não se agarraria à felicidade deste mundo, ou que não sentiria falta de Rony e Hermione. É claro que ele também era um bom amigo de Gina agora. O que foi, Harry? Hermione notou o desânimo de Harry. Nada. Harry apertou os lábios com força, fechou os olhos e afastou as lágrimas dos cantos dos olhos com um piscar. Ele não podia contar essas coisas a ninguém, porque sabia que se descobrissem Rony, Hermione e Gina definitivamente questionariam Cyrus. Eles implorariam a Cyrus para pensar em outras maneiras. Harry também desejava que houvesse outras maneiras, mas se realmente houvesse, o professor Dumbledore poderia ter derrotado Lord Voldemort há mais de uma década. Tudo bem, então quando você vai ver o Snape? 2 vezes por semana, nas noites de quarta-feira e no fim de semana, respondeu Harry. Talvez devido à ordem de Cyrus, Snape aumentou especificamente a carga de trabalho de Harry para garantir que ele aprendesse oclumência antes da terceira tarefa. Mas não entendo por que a pressa. Você não está mais participando do torneio Tribruxo? Rony perguntou. Quem sabe, talvez ele queira que eu mate Lord Voldemort na terceira tarefa? Harry brincou casualmente, mas Rony se assustou com suas palavras. Não diga esse nome, tá legal? Ele é assustador demais. Rony quase deixou cair a comida de sua mão. Normalmente Harry poderia enfatizar que eles não deveriam temer o nome em si, mas após a batalha no Departamento de Mistérios, ele não os corrigia mais com força. Todos ficaram terrivelmente assustados na época. Embora Rony não estivesse lá, apenas ouvir Harry e os outros relatarem os eventos foi o suficiente para matá-lo de susto. Se Cyrus e o professor Dumbledore não tivessem chegado a tempo naquela ocasião, ele poderia ter perdido sua irmã e seus 2 melhores amigos simultaneamente. Hermione e Gina também ficaram pálidas. Quando estavam diante de Lord Voldemort, seus corpos inteiros pareciam congelados, incapazes de se mover. Mas cada centímetro de suas peles parecia como se estivesse sendo queimado pelo fogo, em uma dor insuportável. Especialmente ver Lord Voldemort cravar sua varinha na cabeça de Harry. O medo quase atingiu seu pico. É um pouco tarde para perguntar agora, mas... Harry, sua cicatriz está bem? Hermione perguntou. Ela sabia que a cicatriz de Harry costumava doer às vezes. Antes, eles não entendiam o porquê, mas após a explicação pessoal de Lord Voldemort, eles sabiam o segredo por trás disso. Essa cicatriz estava conectada à alma de Lord Voldemort. Está tudo bem por enquanto. Harry tocou inconscientemente sua cicatriz em forma de raio. Ele pensou em quando chegou pela primeira vez ao mundo da magia, em como muitos bruxos olhavam para sua cicatriz com reverência. Provavelmente sem nunca sonhar que dentro desta cicatriz estava a própria alma daquele que eles mais temiam, Lord Voldemort. Harry ainda estava se sentindo triste ali quando um tanto lento Rony subitamente olhou para cima, como se tivesse pensado em algo. Harry, já que você não está mais participando do torneio Tribruxo, você ainda precisa fazer os exames finais? Rony de fato trouxe à tona a questão com a qual ele mais se importava. Hermione, por sua vez, revirou os olhos sem hesitação. Isso precisa mesmo ser dito? Já que ele não é mais um campeão, ele não deve fugir dos exames. Fala sério, disse Rony com desprezo. As regras não dizem que um campeão que desiste no meio do caminho deixa de ser um campeão. Harry arriscou sua vida no torneio Tribruxo. Isso não vale ser dispensado de um exame? Ele realmente não conseguia entender por que Hermione valorizava tanto os exames. Na verdade, eu acho que mesmo sem os exames, Harry ganhou o suficiente este semestre, disse Gina também. Ao longo deste ano, Harry dominou pelo menos vários feitiços de alto nível sob a orientação do professor Dumbledore, como o feitiço de desilusão. Foi também por isso que Harry sentiu que não precisava mais de sua capa. Harry ouvia-os conversando de um lado para o outro e, de repente, sentiu-se como se estivesse em um sonho. Sua mente estava cheia com o pensamento de sua morte iminente, enquanto Rony e os outros falavam sobre exames. Que absurdo! O senso de desconexão entre os dois não era menor do que aquele entre o armário dos Dursley e o castelo de Hogwarts. Tanto que Harry subitamente começou a se perguntar se talvez não houvesse Hogwarts, nem magia, muito menos qualquer Lord Voldemort neste mundo. Amanhã, quando ele acordasse, ele ainda estaria naquele espaço minúsculo onde nem conseguia esticar as pernas, ainda naquelas férias de verão patéticas. E ele apenas teria sido nocauteado por um soco de Duda, razão pela qual estava tendo um sonho tão bizarro. Se esse fosse o caso, então ele não teria que morrer. Harry pensou. Mas por alguma razão, ele preferiria morrer a ter Hogwarts como apenas um sonho. Neste momento, ele lembrou-se subitamente de que em seu segundo ano, Cyrus levará os pensamentos deles para o diário, onde viram o passado de Tom Riddle. Mesmo que não estivesse disposto a admitir, Harry sabia que ele era na verdade muito parecido com Lord Voldemort, não apenas um pouco na aparência. Mas suas experiências também eram as mesmas, ambos consideravam Hogwarts como seu verdadeiro lar. Toda pessoa sem teto encontrou um lar em Hogwarts. Ele proferiu suavemente esta frase, sentindo a pedra da ressurreição que Cyrus lhe dera em seu bolso praticamente queimando. Gire-a 3 vezes e você verá o que deseja ver. As palavras de Cyrus agora ecoavam na mente de Harry, tornando-se mais turbulentas como ondulações em um lago. Ele se levantou da mesa de jantar. Hermione e Rony ainda estavam discutindo sobre fazer ou não os exames. O movimento súbito de Harry os assustou. Você já está cheio? Eu acabei de lembrar que tenho algo para fazer. Harry enfiou a mão no bolso, fechando o punho com força, as bordas afiadas da pedra da ressurreição picando sua palma. Ele mentiu. Na verdade, Harry sentia que não haveria problema em contar a eles a verdade sobre a pedra da ressurreição. Ele não conseguia pensar em mais ninguém em quem pudesse confiar se não pudesse confiar nem mesmo em Hermione, Rony e Gina. Mas por enquanto, ele queria reservar algum tempo para si mesmo, e para as pessoas que a pedra da ressurreição poderia trazer até ele. O que você poderia ter para fazer? Ai, porque você me bateu. Hermione estava prestes a pedir detalhes, mas Rony bateu forte na parte de trás da cabeça dela, e ela instantaneamente olhou para ele com raiva. Mas Rony deu pouca atenção a ela, olhando para Harry em vez disso. Pode ir, Harry. Eu levarei seu livro diretamente para a sala de aula antes da aula esta tarde. Rony piscou para Harry, e Harry entendeu imediatamente que a intenção de Rony definitivamente não era levar um livro. De fato, a aula da tarde
tarde era História da Magia, o que significava que ninguém se importaria se ele não fosse a esta aula. O professor Beans, que ensinava História da Magia, nunca fazia chamada e apenas lia secamente o livro didático. Se Hermione não tivesse lhe perguntado sobre a Câmara Secreta no segundo ano deles, Harry provavelmente teria pensado que o professor Beans era apenas uma máquina de ler livros sem alma. Então ele deixou a mesa da Grifinória. No meio do caminho, Cedrico, sentado à mesa da Lufa-Lufa, baixou o olhar e o seguiu. Harry, você está bem? Cedrico cumprimentou Harry com preocupação. No departamento de mistérios, ele também ouvirá o que Lord Voldemort dissera. Embora não estivesse claro sobre o que era uma Horcrux, ele não pôde deixar de se preocupar com Harry. Por causa de Cho-Chang, os sentimentos de Harry em relação a Cedrico eram complicados, mas de alguma forma, ele não conseguia se obrigar a não gostar dele. O garoto era leal o suficiente. Ele não recuou nem mesmo ao enfrentar Lord Voldemort, pretendendo salvá-lo. O que mais Harry poderia pedir dele? Estou bem. Ao ouvir isso, Cedrico assentiu, então disse, estou planejando me retirar da terceira tarefa. Retirar-se? Harry ficou um pouco surpreso. Ele sentia que como campeão era apenas um extra, mas Cedrico era diferente. Ele era verdadeiramente merecedor. Se este torneio tribruxo não tivesse envolvido tantos esquemas, então Cedrico teria tido uma chance muito alta de se tornar o vencedor. Pensando nisso, ele sentiu pena de Cedrico. Eu pensei sobre isso. Com a minha força, não há sentido em continuar o torneio tribruxo, disse Cedrico. Fleur e Cassandra têm a mesma intenção. Espere, você está dizendo que Fleur também se retirou? Harry estava atônito. Se Beelzebub Batons perdesse seu último participante, isso não significaria que Lord Voldemort desistiu do torneio tribruxo? Sim, acabei de ouvir sobre isso esta manhã. Cedrico parecia um pouco distraído. Claramente, ele não estava procurando Harry para uma conversa fiada. Escute-me, Harry. Cedrico olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estivesse perto deles. Então puxou Harry para um lugar mais reservado e sussurrou. Eu pesquisei em toda a biblioteca, mas só encontrei informações fragmentadas sobre Horcruxes. Você sabe quem? As palavras de você sabe quem podem não ser verdadeiras, Harry. Espero que você não seja influenciado por ele. Estou disposto a acreditar no professor Dumbledore, disse Cedrico sinceramente. Harry sorriu para isso, dizendo algo que ele não sabia se vinha do coração ou se era insincero. Estou disposto a acreditar também. Bom, não desista, certo? Cedrico deu um tapinha firme em seu ombro e separou-se dele. Então Harry vagou pelo castelo, tentando encontrar um lugar adequado onde não fosse incomodado por ninguém. A princípio, pensou na sala onde o professor Dumbledore costumava guardar o espelho de Ogezep, mas por acaso encontrou Filch perambulando por lá. Então, por algum impulso estranho, caminhou até o banheiro do terceiro andar e Murta, que ele não via há muito tempo, cumprimentou calorosamente. Oi, Harry Potter. Disse Murta timidamente, visitando o banheiro das meninas de novo? Sim, respondeu Harry enquanto caminhava até a torneira que não corria água e falava ofidioglossia. Ele certamente tinha um bom lugar onde nunca seria incomodado, a Câmara Secreta. De qualquer forma, a tarde era longa e ele tinha bastante tempo. Ele escorregou para baixo, passou pelo túnel lamacento e chegou ao interior da Câmara Secreta. Então tirou a Pedra da Ressurreição do bolso. Este era um tesouro capaz de reverter a vida e a morte, mas Harry lembrou-se do aviso de Cyrus e sabia que não podia fazer aquilo. Além disso, trazer os mortos de volta à vida já não era importante, porque ele estava prestes a se tornar um deles. Na verdade, não era ele quem os chamava, mas eles quem o chamavam. Neste momento, Harry sentiu como se não tivesse mais tanto medo da morte, porque tinha entes queridos em ambos os lados da vida e da morte. Harry colocou-a em sua palma e então a girou 3 vezes. Ele soube que houve um resultado porque ouviu movimentos leves ao seu redor, como corpos macios arrastando-se no chão úmido, fazendo sons de chapinhado. Harry olhou ao redor. 2 figuras suaves emergiram da escuridão úmida. Eles não eram nem fantasmas nem pessoas vivas de carne e osso. Eles caminharam em sua direção, ambos os rostos ostentando sorrisos tão amorosos. Tiago Potter parecia um pouco mais alto que Harry. Ele ainda vestia as roupas com as quais morrera, o cabelo bagunçado e os óculos um pouco tortos, o que o fazia parecer um pouco com o Sr. Weasley. Lily analisou seus longos cabelos para trás. Ela sorria alegremente, aproximando-se de Harry, seus olhos verdes, idênticos aos de Harry, perscrutando ansiosamente o rosto de Harry, como se nunca pudesse vê-lo o suficiente. Harry reconheceu-os imediatamente, pois vira sua semelhança no espelho em seu primeiro ano. Você é tão corajoso. Lilian tentou tocar o rosto de Harry, para limpar as lágrimas imparáveis de seus olhos. Eles estavam mortos há muitos anos, mas pareciam saber tudo o que estava acontecendo agora. Capítulo 231 Harry, ela é minha mãe, o que isso tem a ver com você? Quando Harry saiu da Câmara Secreta, sentiu que não temia mais a morte. Não havia nada a temer. Tiago lhe dissera que a morte era mais leve que o sono, e nem um pouco dolorosa. Mesmo quando ele emergiu da Câmara Secreta, a aula de História da Magia não havia terminado. Ele não tinha passado muito tempo com seus pais. Desde o seu primeiro ano, quando ficou obcecado pelo espelho de Ogezed, Harry sabia que não deveria se apegar a coisas ilusórias, sem mencionar que ele pensou que os veria novamente em breve. A primeira prática de oclumência de Harry foi no sábado. Ele foi ao porão como de costume naquele dia e até encontrou Malfoy vagando pelo castelo. A animação de Malfoy havia diminuído significativamente desde que retornou a Hogwarts com o Sr. Cyrus. Para ser honesto, ele estava com bastante saudade de seus dias em Hogwarts, já que seus 2 amigos ainda estavam lá. Mas desta vez, Malfoy percebeu que as coisas estavam diferentes. Goyle e Crabbe estavam cheios de hostilidade contra ele, chamando-o em voz alta, assim como ao pai dele, de traidores que seriam lidados cedo ou tarde. A maioria dos outros alunos da Sonserina era semelhante. A essa altura, toda a casa Sonserina estava quase dividida em 2 facções. Os pais de uma facção ainda estavam no acampamento de Lord Voldemort, enquanto a outra consistia naqueles que cruzaram o fogo e se reuniram em torno do Sr. Cyrus. Malfoy, portanto, achava tudo menos interessante, tanto que mesmo quando encontrou Harry, não estava com disposição para discutir. Coincidentemente, neste momento, Harry até sentiu um pouco de nostalgia ao olhar para Malfoy. No entanto, quanto mais Harry se aproximava do escritório de Snape, menos nostalgia ele sentia. Ele percebeu que seus passos paravam na porta do escritório de Snape junto com os de Malfoy. O que você está fazendo aqui, Malfoy? Eu ia te perguntar a mesma coisa, Harry. Malfoy ainda não
gostava de Harry, franzindo a testa, parecendo querer discutir com Harry para reviver o sentimento do passado, mas abriu a boca e não disse nada. Ele sentiu que não deveria perder tempo com um idiota como Harry. Diferente de um tolo como Harry Potter, que ainda estava despreocupado e aproveitando seus dias de escola. Malfoy claramente se sentia cercado por uma imensa responsabilidade e pressão, referindo-se à casa Malfoy estar presa entre Lord Voldemort e o Sr. Sirius. E sentia que precisava amadurecer. Não é da sua conta. O tom de Harry foi um pouco ríspido. Eu ia dizer a mesma coisa. As palavras de Malfoy contradiziam seus sentimentos. Ele zombou e empurrou a porta do escritório de Snape, e ambos entraram um após o outro. Era uma sala escura, com centenas de frascos de vidro nas prateleiras, e espécimes viscosos de animais e plantas flutuando em poções coloridas. Eu trouxe a penseira, professor. Depois de entrar na sala, Malfoy tirou de um pequeno pacote uma bacia de pedra rasa esculpida com símbolos misteriosos. Ela devia estar encantada com um feitiço de extensão indetectável. Uma penseira. Harry a reconheceu imediatamente. Em outros momentos, Harry havia entrado em uma penseira com Dumbledore. A penseira de Malfoy parecia um pouco mais antiga que a de Dumbledore. Onde você conseguiu uma penseira? Por que você se importa? Malfoy retrucou imediatamente, mas depois pensou a respeito e sorriu com superioridade. É claro que o professor Sirius me deu. No meu segundo ano, ele pessoalmente me ensinou alquimia avançada. Essa penseira foi consertada naquela época. Ao ouvir isso, Harry sentiu uma pontada de amargura. Ele tem tempo para ensinar Malfoy, mas não tem tempo para me ensinar? Harry ainda estava furioso quando a voz gelada de Snape veio das sombras, assustando-o. Feche a porta atrás de você, Potter. Snape ou estava no escuro desde o início ou tinha acabado de surgir, mas de qualquer forma, sua voz repentina deixou Malfoy e Harry um pouco desconfortáveis. Draco, coloque a penseira sobre a mesa, depois você pode sair. Seu olhar vazio varreu Malfoy, e ele acrescentou. Lembre-se, não conte a ninguém sobre isso. Eu sei, professor. O diretor Sirius já mencionou isso para mim. Malfoy ainda era muito respeitoso ao encarar o Sr. Sirius Snape. Ele assentiu e saiu do escritório. Harry caminhou e fechou a porta. No momento em que a porta de madeira rangeu ao fechar, Harry sentiu como se estivesse envolto pela escuridão. Como se estivesse para sempre aprisionado nesta gaiola fria e aterrorizante, e Snape fosse como uma cobra venenosa na gaiola com o pescoço erguido, pronto para cuspir veneno nele a qualquer momento. Mas Snape não o fez. Essa pessoa que Harry achava tão odiosa já havia caminhado até a mesa, banhada pela única luz em toda a sala, o que não fazia parecer mais caloroso, pelo contrário, ele parecia ainda mais sinistro e aterrorizante. Snape apontou silenciosamente para a cadeira oposta à mesa. Harry foi e se sentou. Snape também se sentou, seus olhos pretos e frios fixos sem piscar em Harry, cada linha em seu rosto gravada com desgosto. Muito bem, Potter, você sabe por que está aqui. Ele disse. O Sr. Sirius quer que eu lhe ensine oclumência, e só posso esperar que você seja um pouco mais esperto do que é na aula de poções. Talvez sabendo que seus dias estavam contados, Harry estava ainda mais ousado do que o normal. Ele reuniu coragem e olhou nos olhos de Snape, perguntando, por que o Sr. Sirius acha que eu preciso disso? Snape não respondeu à pergunta de Harry imediatamente, mas sim, com um tom longo e insatisfeito, corrigiu furiosamente a falta de respeito de Harry. Esta de fato não é uma aula normal, mas eu ainda sou seu professor. Você deve adicionar professor ou senhor. Ter Harry chamando de professor ou senhor sempre lhe dava um calafrio, como ter Tiago Potter respeitando-o. Harry adicionou, mas... Por que o Sr. Sirius acha que eu preciso disso, senhor? Ele até enfatizou a palavra senhor. Isso foi simplesmente sarcástico. No entanto, Snape não perdeu tempo com isso. Ele já sabia que Harry Potter, assim como seu pai, era uma pessoa arrogante e rude. Ele pulou a questão do tratamento e em vez disso lançou um ataque pessoal. Por que você acha que precisa disso? Snape zombou friamente. Aparentemente, o Sr. Sirius acha que seu cérebro é tão vazio quanto de um trasgo, como um banheiro em que qualquer um pode olhar para dentro. Ele fez uma pausa, parecendo saborear o prazer de humilhar Harry. Harry não ficou bravo, porque ele se lembrava de sua mente sendo completamente vista por Lord Voldemort no Departamento de Mistérios. Coisas semelhantes já haviam acontecido muitas vezes antes, mas Harry nunca prestara muita atenção. Então, você está dizendo que se eu aprender oclumência, posso evitar a leitura de mente? Leitura de mente? Apenas trouxas chamariam assim. Snape zombou novamente. Você não entende a sutil diferença. Você não presta atenção, e é por isso que suas notas na aula de poções são sempre tão terríveis. Minhas notas na aula de poções são terríveis porque você está sempre me incomodando. Harry pensou infeliz em sua cabeça. Para ser sincero, suas notas em poções dificilmente eram terríveis. Mesmo com as constantes críticas de Snape e até provocações deliberadas, os níveis ordinários de magia de Harry ainda lhe renderam um aceitável, o que era suficiente para provar que ele tinha um pouco de talento em poções. Seu talento medíocre não vale a pena mencionar. A senhorita sabe tudo, que apenas recita livros, conseguiu preparar a poção polissuco em seu segundo ano. Snape expôs as más condutas do passado deles. Agora, escute-me. Ele disse, a mente humana não é um livro para ser aberto à vontade. Os pensamentos não estão gravados no crânio para serem lidos. A mente humana é uma coisa complexa e de múltiplas camadas, Potter. Pelo menos a maioria das mentes é. Nesse ponto, Snape fez uma pausa, um sorriso surgindo em seu rosto. Ele estava claramente insinuando que o cérebro de Harry era uma daquelas poucas coisas simples, de camada única e tolas. Deve-se dizer que até certo ponto, isso era verdade. Legilimência é algo que pode extrair sentimentos e memórias da mente de outra pessoa. Na maioria dos casos, isso significava emoções. Mas para mestres em legilimência e legilimentes naturais, eles podem, em certas circunstâncias, estudar a mente de outra pessoa e fazer interpretações corretas. Por exemplo, o Lorde das Trevas quase sempre consegue saber quando os outros estão mentindo para ele. Apenas aqueles habilidosos em oclumência podem bloquear sentimentos e memórias que contradizem a mentira, e mentir para eles sem serem descobertos. Isso não é apenas ler a mente? Harry franziu a testa. Exatamente como Snape dissera, ele achava difícil entender aquela sutil diferença. Na realidade, a legilimência é como extrair uma imagem pesadamente pixelizada da mente da outra pessoa. Quanto a como interpretá-la depende da habilidade de quem lança o feitiço.
Bruxos altamente qualificados em legilimência podem sempre ver através das aparências até a essência, vislumbrando assim a verdadeira natureza daquela imagem. E bruxos habilidosos em oclumência não tornam os pixels mais borrados. Em vez disso, eles os substituem por outra imagem falsa que desejam exibir, alcançando assim o propósito do engano. É claro que o tempo e o espaço afetam a magia, Potter. O contato visual é frequentemente crucial para a legilimência. Snap disse, olhando para os olhos verde-esmeralda de Harry. Isso fez com que Harry involuntariamente desviasse o olhar. Esta foi a primeira vez que ele desviou o olhar durante uma disputa de olhares com Snape, em vez de olhar obstinadamente até que seus olhos ficassem secos. Ele pensou que como o tempo e o espaço poderiam afetar o poder da magia, e o Sr. Cyrus exigia que ele aprendesse oclumência. Isso poderia significar que seu palpite anterior estava correto. Ele apenas tinha que enfrentar o Lorde das Trevas, tinha que morrer. É claro que eu não vou fugir. Talvez tenha sido pelo olhar desviado de Harry, mas Snap não percebeu os pensamentos de Harry naquele momento. O desapontamento em seus olhos brilhou e desapareceu tão rápido que pareceu que nunca estivera lá, e ele continuou rapidamente. Teoricamente, a magia do castelo de Hogwarts irá protegê-lo, mas como o Sr. Cyrus exige que você aprenda isso, suponho que ele deva ter seus motivos. Snap puxou a varinha de suas vestes e a pressionou contra a têmpora de Harry. A sensação foi desagradável. Harry sentiu que aquela pequena porção de pele parecia inchar e arder. Quaisquer que sejam os motivos dele, eu não me importo. Basta que eu te ensine. Snap disse em um tom frio e indiferente, como se achasse que Harry estaria melhor morto. Claro, isso era uma mentira. Se Snape tivesse lido o pensamento de Harry de que ele tinha que morrer naquele instante, ele provavelmente seria o primeiro a correr até o Sr. Cyrus e questioná-lo. Eu tenho mais uma pergunta. Harry perguntou nervosamente, sentindo sua têmpora latejar. Para que serve a penseira? Não é para você, mas para mim. A varinha de Snape não fez nada contra Harry. Ele apenas o assustou, depois zombou e pressionou a ponta de sua varinha contra a própria cabeça, puxando um fio prateado e retorcido. Harry sabia que era a memória de Snape, mas ele não tinha certeza de que tipo de passado indizível estava contido naquela memória, de tal modo que Snape se preparara tão meticulosamente, preservando-a antes de começar. Levante-se e pegue sua varinha, Potter. Você pode usar sua varinha para me desarmar, ou se defender de qualquer outra maneira que consiga pensar. Snap disse. O que você vai fazer? Vou entrar em sua mente, disse Snape suavemente. Quero ver sua resistência. Agora, prepare-se. Legilimens. Ele disse para resistir, mas Harry realmente não conseguia pensar em como usar espelharmus nos pensamentos de alguém. Arrancar a cabeça dele? Não seja tão louco. Neste momento, nem mesmo Snape poderia imaginar que invadiria a mente de Harry tão facilmente, como se um caminhão tivesse atravessado uma frágil janela de papel. Snap sentiu como se estivesse voando em uma vassoura em uma noite chuvosa, e as memórias passadas de Harry vieram em sua direção como gotas de chuva. Aos 5 anos, ele assistia Duda andar em sua nova bicicleta vermelha, cheio de inveja. Ele usando o chapéu seletor e ouvindo dizer que ele poderia ir para Sonserina, vendo Cho-Chan e Cedrico juntos no café da manhã, sentindo-se secretamente triste. E na câmara secreta, Lilian abraçando-o. Toda a cena se despedaçou naquele momento. Harry se viu no chão, ofegante, preparando-se para receber os insultos de Snape, mas ele esperou por muito tempo e não ouviu som algum. Ele olhou para cima e viu Snape olhando para ele com um olhar estranho. A luz em seus olhos o deixava desconfortável, como se ele fosse um pedaço de carne assada coberto de mel. Tire isso. Snap estendeu a mão e Harry sentiu sua respiração ficar muito mais pesada que o normal. Era como se esta pessoa à sua frente subitamente tivesse vida, ele tivesse despertado e não fosse mais o cadáver ambulante em decomposição que costumava ser. O quê? Aquela pedra. Eu vi você invocar a alma de Lilian. Snap disse com urgência. Diferente de Lord Voldemort, embora Snape também fosse um mestiço, ele ouvirá o conto de fadas de O Conto dos Três Irmãos, desde criança. Ele facilmente conectou aquela pedra à Pedra da Ressurreição. Mas se era ou não importava mais, porque ele estava prestes a ver o rosto de Lilian Evans. Era isso que ele tanto ansiava. Tire isso. Essa é minha mãe. O que isso tem a ver com você? Capítulo 232. O plano de Cyrus e Dumbledore. Harry realmente não conseguia entender o que Snape tinha a ver com ele olhar para sua falecida mãe com a pedra da ressurreição que Cyrus lhe deu. E ele claramente tinha visto seu pai também, mas Snape nem sequer o mencionou como se Tiago não existisse. É claro que Harry não ignorava a animosidade de Snape em relação ao seu pai. Às vezes, quando ele estava com Sirius durante as férias, Sirius escolhia especificamente histórias embaraçosas sobre Snape para ridicularizá-lo. Quase todos os momentos embaraçosos de Snape foram causados pelos marotos liderados por Tiago. Harry sentia-se particularmente feliz ouvindo porque Sirius não conseguia ser objetivo ao contar as histórias. Aquelas histórias, quando chegavam aos ouvidos de Harry, soavam como um vilão malvado recebendo o que merecia. Até hoje Sirius ainda lamentava não ter acabado com Snape de forma mais decisiva na Casa dos Gritos naquela época. A pedra da ressurreição que Sirius lhe deu? Snape agarrou o colarinho de Harry, suas pupilas vazias parecendo prontas para lançar Harry em um abismo sem fundo. Ele estava furioso agora. Como poderia Sirius dar um item tão valioso para Harry Potter? Este menino era arrogante e convencido, apenas causando problemas, e ele nem sabia como usar a pedra da ressurreição. Você deveria agora mesmo imediatamente ressuscitar Lilian Evans, sua mãe. Imediatamente. Bem aqui diante dos meus olhos. Snape jogou Harry rudemente no chão, ofegando pesadamente como se tivesse perdido a razão. Harry sentiu um medo imenso olhando para o estado atual de Snape. Ele nunca tinha visto Snape tão transtornado, nem mesmo quando Hermione queimou suas vestes no primeiro ano, ele estivera tão furioso e insano. Além disso, porque ele insistia para que ele ressuscitasse sua mãe. Um pensamento ridículo e aterrorizante subitamente surgiu na mente de Harry. Ele pensou no segundo irmão daquele conto de fadas que após ressuscitar sua amada caiu na loucura e no tormento, exatamente como Snape agora. Se esse palpite fosse verdadeiro, então Harry sentiu que provavelmente entendia porque Snape estava sempre em conflito com seu pai. A pedra da ressurreição não pode ressuscitar alguém verdadeiramente, Harry tentou explicar a Snape. Ela só pode convocar algo mais real que um espírito, mas mais ilusório que uma pessoa real. Além disso, ele lançou a Snape um olhar estranho, sondando cautelosamente. Por que você se importa tanto com a minha mãe? E o nome dela é Lilian Potter. O nome dela é Lilian Potter. A voz de Harry ecoou na mente de Snape
Snape deixando-o ainda mais irritado e zangado. Lilian Potter? Você não precisa me lembrar. O nome verdadeiro dela é Lilian Evans e eu conheço sua mãe melhor do que você. Snape disse com raiva. Ela é minha mãe também. Harry queria dizer isso, mas a essa altura Snape já o havia imobilizado implacavelmente no lugar, então enfiou a mão no bolso de Harry e tirou a pedra da ressurreição. Espere, você não pode fazer isso. Harry entrou em pânico. Ele estava com medo de que Snape realmente tentasse ressuscitar sua mãe. Se ele tivesse sucesso, a Lilian ressuscitada estaria apenas para sempre atormentada pela dor. Por que eu não posso? Snape segurava as bordas afiadas da pedra da ressurreição entre dois dedos, seus olhos cheios de anseio. Se a pedra da ressurreição não pode ressuscitar verdadeiramente os mortos, por que Cyrus daria isso a você? Talvez porque ele precise que eu morra voluntariamente? O quê? Snape congelou sem nem perceber que a pedra da ressurreição havia escorregado de seus dedos e caído no chão. Agora ele olhava para Harry com um olhar incrédulo e furioso, sua voz baixa. Você disse que ele quer que você morra. O que foi? Você está radiante de alegria. Harry olhou estranhamente para o imóvel Snape. Ele pensara que Snape ficaria emocionado ao saber que o filho de seu rival estava prestes a morrer, mas não parecia ser o caso. Snape parecia incrivelmente zangado agora e Harry raramente sentia que essa raiva não era dirigida a ele. Ele quer que você morra? Ele disse que era seu amigo, ele disse que se importava mais com você do que Dumbledore e então ele quer que você morra? Snape sentiu-se subitamente traído. Após encontrar Cyrus em Godric's Hollow, ele retornará a Hogwarts para questionar Dumbledore, aprendendo que Dumbledore também tinha um plano semelhante. Esses dois homens criaram esta criança como se estivessem criando um porco para o abate. Harry ficou intrigado com a reação de Snape, mas ainda assim ofereceu uma explicação para Cyrus. Ele nunca disse isso, mas eu sou uma Horcrux de Lord Voldemort. Está destinado apenas se eu morrer, Lord Voldemort poderá ser derrotado. Harry não sabia por que estava dizendo tais coisas para Snape. Ele não contará a ninguém sobre isso, incluindo seus melhores amigos e seus Sirius mais próximo. Ao enfrentá-los, Harry não conseguia dizer, mas ao falar com Snape, ele conseguia dizer facilmente. Talvez ele pensasse que Snape não se preocuparia com ele como os outros se preocupariam, mas a reação de Snape foi além da expectativa de Harry. Eu vou encontrá-lo e chegar ao fundo disso. Ele quase correu para fora da porta, mas Harry o deteve. Espere, Harry bloqueou a passagem com os braços estendidos, impedindo o caminho de Snape. Esta é minha própria decisão, ninguém está me forçando. Seus olhos verde esmeralda encaravam Snape diretamente, atormentando o sombrio Snape. Você só precisa me ensinar oclumência, como ele disse. Cyrus antecipara este momento quando confiou temporariamente a pedra da ressurreição a Harry. Harry não era particularmente talentoso em oclumência, então era normal que Snape visse suas memórias claramente. No entanto, ele não esperava que Harry lidasse tão bem por conta própria com seu relacionamento com Snape. Cyrus pensara que Snape viria furiosamente bater à sua porta para questioná-lo, mas ele não o fez. Atualmente Enya toca. Dumbledore estava sentado à mesa na sala de estar bagunçada com o senhor e a senhora Weasley sentados em cada lado. Além dele, Sirius Lupin e Alastor Mould também estavam presentes? Eu espero que todos entendam por que eu se reuni aqui. Dumbledore agora perderá seu poder sobre o tempo e voltará ao seu antigo eu de cabelos brancos. Mas deve-se dizer que talvez ele parecesse mais tranquilizador desta forma. O Dumbledore mais jovem parecerá um pouco frio e afiado demais. Dumbledore, você está dizendo que aquele que não deve ser nomeado realmente voltou? Disse o Sr. Weasley lançando um olhar para Cyrus, que estava sentado na outra ponta da mesa. Não muito tempo atrás, Dumbledore também dissera que Cyrus era Lord Voldemort. É claro que mais tarde foi provado que os dois não eram os mesmos. No entanto, desta vez provavelmente não era um alarme falso. Aquele imbecil do Fudge. Moody bateu com raiva sua bengala no chão, desabafando sua frustração. Ele suprimiu as notícias, recusando-se a mencionar qualquer coisa sobre aquele que não deve ser nomeado. Havia Rita Skeeter disposta a reportar antes, mas agora o profeta diário colocou Skeeter na lista negra. O olho mágico em sua bochecha fora substituído, em algum momento parecia menos poderoso que o anterior, mas ainda girava parecendo inquietante. Eles estão caluniando você, alvo. Alastor disse com raiva. Não apenas Dumbledore, Fudge também estava caluniando Cyrus secretamente através do profeta diário. Qualquer um que ousasse mencionar aquele que não deve ser nomeado seria declarado um conspirador. Fudge conseguirá enganar a si mesmo a menos que visse Lord Voldemort com seus próprios olhos, ele provavelmente não acreditaria. Mas Dumbledore suspirou e disse, receio que a situação seja ainda pior. Desde que Lord Voldemort apareceu no Departamento de Mistérios, ele começou a contatar várias partes, esperando que assim que a Guerra Bruxa recomeçasse, o Ministério da Magia britânico não estivesse tão isolado e desamparado como da última vez. Mas foi precisamente por causa disso que Dumbledore percebeu que algo estava errado. Ele percebeu que o Ministério da Magia francês provavelmente fora completamente controlado por comensais da morte. Agora Lord Voldemort tinha o poder de um país inteiro, e talvez até mais. Quem sabia quantos bruxos das trevas no Ministério da Magia britânico jurariam lealdade a ele assim que ele anunciasse oficialmente seu retorno. Mas nós temos você e temos Cyrus. Sirius abriu as mãos, mais otimista do que qualquer um. Não é mais a era em que aquele que não deve ser nomeado pode fazer o que quiser. Cyrus já não o derrotou e o enviou em fuga? Ninguém pode garantir vitória constante, Sirius, Dumbledore disse balançando a cabeça. Cyrus de fato assentiu em concordância. Desta vez repelir Lord Voldemort não foi tão simples. Além de seu próprio plano, a súbita traição da varinha das varinhas também foi um fator, caso contrário o resultado teria sido incerto. Se Lord Voldemort adquirisse uma varinha diferente novamente, ele ainda poderia ser capaz de virar o jogo. Enquanto ele ganhasse uma ligeira vantagem, ele poderia potencialmente recuperar o controle da varinha das varinhas. Sem mencionar que o inimigo deles pode não ser apenas Lord Voldemort sozinho. E quanto a Grindelwald? Cyrus perguntou, querendo saber se Dumbledore havia lidado com o velho Grindelwald. Para ser honesto, mesmo que o velho Grindelwald fizesse um movimento contra Cyrus não teria muita emoção sobre isso. Ele não tinha medo de lutar se chegasse a esse ponto, mas ajudar Lord Voldemort não era certo. Ao mencionar Grindelwald, Dumbledore também pareceu perturbado. Eu encontrarei uma maneira de lidar com ele, Dumbledore disse seriamente. Idealmente podemos derrotar Lord Voldemort mais uma vez, então os comensais da morte no Ministério da Magia francês se dispersarão.
Cyrus sorriu. Ele já tinha um plano, mas não era algo que pudesse discutir facilmente com os outros. Até agora apenas Dumbledore conhecia o plano de Cyrus. O relacionamento deles era um pouco complexo. Dumbledore até enviará pessoalmente Cyrus para Azkaban, mas em última análise Cyrus ainda considerava Dumbledore uma pessoa confiável. E esse plano poderia ser dito que se alinhava perfeitamente com o próprio pensamento de Dumbledore. Independentemente disso, eu preciso que você haja imediatamente mudando lentamente a maré na França por precaução, Dumbledore disse. Ao mesmo tempo eu preciso que você contate as tribos das raças subhumanas, especialmente os gigantes. Eles são uma força de combate muito poderosa. Quase todas as raças subhumanas eram alvos que Dumbledore queria conquistar, gigantes, centauros, duendes. No entanto, Cyrus não estava muito otimista com a ideia de Dumbledore. O Ministério da Magia fora tão severo com as raças subhumanas por tantos anos, tentar pedir ajuda agora quando eram necessários poderia não ser viável. Além disso, quando se tratava de promessas vazias, Lord Voldemort era melhor em fazê-las. Mas se o plano corresse bem, esta peça de xadrez nunca seria necessária. A gritos gigantes são seus. Kingsley, você permanece nas fileiras dos aurores para garantir que entendamos a postura do Ministério da Magia. Precisamos saber se o Ministério da Magia é nosso amigo ou nosso inimigo. Dumbledore deu as instruções uma a uma. Molly, eu espero que você e Arthur vão para a França. Vocês não precisam fazer nada muito perigoso, apenas verifiquem se os comensais da morte afetaram a vida dos bruxos. A partir de hoje eu reativarei a Ordem da Fênix. Dumbledore disse com novo vigor. Ao mesmo tempo ele lançou um olhar para Cyrus. Fawkes gosta bastante de você. Você gostaria de se juntar à Ordem da Fênix também? Não, obrigado, eu tenho minha própria equipe. Cyrus levantou-se da cadeira. Vejo você em Hogwarts, Dumbledore. Ao retornar a Hogwarts, Cyrus com facilidade praticada chegou ao escritório vazio do diretor. Fawkes circulou ao redor dele e a requintada espada de Grifinória estava exibida na mesa de Dumbledore como se fosse meramente um ornamento. Cyrus estava esperando Dumbledore retornar, planejando discutir o plano com ele e ver se poderiam armar uma armadilha para Lord Voldemort. No entanto, neste momento um retrato na parede subitamente falou. Eu estive querendo contatar você, Cyrus. Fitzgerald imediatamente abriu os olhos ao ver Cyrus aparecer. Há algo errado, Niame? Cyrus perguntou cordialmente. Há algo estranho. Fitzgerald no retrato pensou por um momento e então disse. Não faz muito tempo uma sombra foi à sala precisa. No entanto, nenhum de nós 4 guardiões estava lá na hora, então não vimos quem era. A sala precisa? Ainda há segredos lá? O legado de Morgana selado abaixo da sala precisa já fora levado por Cyrus. Logicamente não deveria haver mais nada lá. Fitzgerald também balançou a cabeça. Nada de forma alguma. Poderia ser Lord Voldemort sem querer desistir foi procurar novamente? Ou foi uma sombra deixada por Lord Voldemort após viajar para um tempo diferente com um vira-tempo? Cyrus tinha essas duas suposições em sua mente. No entanto, não importa o que fosse, ele decidiu ir ver. Neste momento chamas verdes subitamente romperam na lareira. Dumbledore emergiu decisivamente e disse imediatamente, Lord Voldemort é alguém que teme muito a morte. Antes de fazer qualquer movimento, ele certamente tentará recuperar a posse da varinha das varinhas. Devemos garantir que você tenha poder suficiente para enfrentá-lo. O plano era na verdade simples, enfraquecer o inimigo, fortalecer a nós mesmos. Dumbledore sacou a varinha das varinhas e a colocou diante de Cyrus. Capítulo 233. Draco ainda é o pirralho Malfoy inerentemente mau. Mundo bruxo americano. Desde que deixou a Grã-Bretanha, Lucius entendeu verdadeiramente o que era a vida. Aqui, ele entrou numa cusa e experimentou mais uma vez a alegria que o poder lhe trazia. Na Grã-Bretanha, devido à sua identidade passada como comensal da morte, Lucius não conseguia acessar o centro do poder e cada vez que queria fazer algo, tinha de recorrer à sua influência financeira. Foi também uma sorte que Fudge fosse um homem mercenário, caso contrário sua influência teria sido ainda menor. Mas agora tudo era diferente. Sob o arranjo de Cyrus, Lucius tornou-se um oficial financeiro-chave numa cusa. Ele não era apenas responsável por equilibrar as receitas e despesas do Congresso, mas mais importante, por controlar completamente a linha econômica vital do mundo bruxo americano. Diferente da pequena massa de terra da Grã-Bretanha, devido a Ilvermorny matricular alunos de toda a América do Norte, a influência do Macusa também era enorme. Em contraste, os mundos bruxos do Canadá e do México não eram apenas caóticos, mas seus governos mágicos eram também fracos e impotentes. Além disso, muitos bruxos desses dois lugares, após se formarem em Ilvermorny, tendiam a permanecer nos Estados Unidos. Portanto, controlar o sistema econômico de tal gigante era mais ordenado do que controlar o mundo bruxo britânico. Controlar os galeões significava controlar a circulação de materiais mágicos, e também controlar a produção e os tipos de poções. O resto, como plantas mágicas, criaturas mágicas, naturalmente caía sob controle também. Claro, para Lucius havia um aspecto ainda mais importante. Era que após deixar o controle de Lord Voldemort, ele e sua família estavam muito mais seguros. Anteriormente, ao lado de Lord Voldemort, ele sentia que estava acompanhando um tigre. Mesmo após a queda de você sabe quem, Lucius não ousava se mover facilmente, temendo que o Lorde das Trevas pudesse retornar um dia. Mas agora, ele não precisava se preocupar com nada disso. Além disso, as coisas dos trouxas não pareciam tão ruins, afinal. Após Cyrus secretamente fazer seus seguidores controlarem uma Macusa, ele naturalmente não pretendia aderir estritamente ao Estatuto Internacional de Sigilo e Magia como antes. Na verdade, ele já estava promovendo unilateralmente a integração da tecnologia trouxa e da magia. O Estatuto Internacional de Sigilo e Magia poderia permanecer intacto por enquanto, mas o mundo bruxo não poderia permanecer estagnado. A maior vantagem dos bruxos agora era que eles podiam utilizar o conhecimento e a tecnologia dos trouxas, enquanto os trouxas não sabiam nada sobre os bruxos. As armas de fogo mágicas de antes foram apenas um experimento simples. Agora, o Macusa havia estabelecido um departamento dedicado para entender o mundo trouxa e pesquisar que tipo de tecnologia seria útil para os bruxos. O pomo de ouro modificado usado neste torneio tribruxo, que era essencialmente um drone mágico, era uma fusão de tecnologia de drone, tecnologia de transmissão de projeção e magia. Inicialmente, essa proposta não foi bem recebida. Os bruxos sempre rejeitaram itens do mundo trouxa. A Grã-Bretanha era inclusive tão rígida que tapetes voadores não eram permitidos, porque o Ministério da Magia acreditava que tapetes eram criações dos trouxas. As leis do lado do Macusa não eram tão absurdas. Embora a lei de Rappaport tenha
separado estritamente os mundos bruxo e trouxa por muito tempo, o MACUSA, Congresso Mágico dos Estados Unidos da América, era muito mais leniente em relação à modificação e uso de itens trouxas, especialmente depois que esta lei foi abolida em 1965, tornando o MACUSA e os trouxas mais próximos. Lucius, o que mencionei a você da última vez sobre a modificação da rede de flu e da rede de comunicação telefônica trouxa, pode exigir outro lote de fundos. Lucius ainda estava contando dinheiro em seu escritório quando um bruxo de terno entrou a passos largos. Ele parecia animado e imediatamente despejou um monte de jargão técnico. Sinto que houve um grande progresso e se tiver sucesso, os bruxos nunca mais precisarão de corujas e correios. Lucius nem levantou a cabeça. Ele tinha visto muitas pessoas assim recentemente. Na realidade, elas ainda estavam longe de alcançar resultados de pesquisa, mas essas pessoas sempre faziam parecer que poderiam produzir algo imediatamente com apenas mais uma quantia de dinheiro. Esta pesquisa não é uma prioridade alta o suficiente, Sr. Parris. Lucius carimbou impiedosamente a solicitação que Parris lhe entregou com um carimbo vermelho de reprovado. Se os bruxos querem entrar em contato uns com os outros, por que simplesmente não ligam? Os trouxas começaram a usar telefones celulares em 1973. Você deveria acompanhar os tempos. Mas os telefones trouxas têm grandes limitações. Comunicação por texto pode ser alcançada com 2 galeões, apenas um simples feitiço de transfiguração bastaria, ou você nunca ouviu falar de espelhos de 2 sentidos? Lucius perguntou friamente. Quanto à rede de flu, sugiro que volte a me procurar quando tiver alcançado portais. Ah, esqueci, adivinhe? Bruxos podem aparatar. O que você me diz? Ele disse sarcasticamente, fazendo Parris corar. Então Lucius ignorou os pensamentos da outra parte, levantou-se diretamente de sua cadeira e o empurrou para fora. Tenho de sair do trabalho, senhor. Da próxima vez, volte a me pedir dinheiro quando tiver uma boa ideia. Na verdade, na opinião de Lucius, telefones celulares mágicos não eram inteiramente sem esperança, mas combinar a rede de flu com telefones celulares, não era isso apenas uma loucura? Ele deveria espalhar pó toda vez que usasse? Além disso, algumas coisas não precisavam ser modificadas em primeiro lugar. Mudá-las à força era apenas redundante. Enquanto Lucius pensava, planejou ir para casa e encontrar Narcissa para assistir a um filme em um cinema trouxa. Ele estava numa MACUSA há menos de meio ano, e sob a orientação de Cyrus, já havia desenvolvido interesse em muitas coisas no mundo trouxa. Agora, olhando para trás, não sabia como tinha passado aquelas décadas entediantes antes. No entanto, Lucius não deu muitos passos para fora da porta principal do MACUSA antes de parar. Neste momento, ele tremeu por inteiro, como se a morte o tivesse envolvido novamente. E no fim de sua visão, estava alguém que ele conhecia muito bem, Barto Crouch Jr. Parece que você está indo bem aqui, Lucius. Bart sorriu de longe. Venha comigo, o mestre está esperando para vê-lo. A mente de Lucius correu 1000 vezes em um instante, seus pensamentos mudando constantemente. Ele certamente sabia que Lord Voldemort havia ressuscitado mais uma vez. Ninguém estava mais preocupado com o torneio tribruxo do que ele. Ele apenas não esperava que Bart, que o enviará a Cyrus como espião, viesse procurá-lo tão cedo. E julgando pelo tom de Bart, parecia que o próprio Lord Voldemort viera vê-lo. Neste momento, a mente de Lucius percorreu uma infinidade de possibilidades, mas ele ainda tentou manter a calma. No mínimo, Lucius não achava que Lord Voldemort lhe pediria para assassinar Cyrus. Pediria? Eu quero que seu filho, Draco Malfoy, assassine Cyrus. Em uma salinha isolada, Lord Voldemort sentou-se em uma cadeira e disse a Lucius, que estava ajoelhado a seus pés. Lucius estava suando profusamente. Ele não entendia, mas também sabia que mesmo que Draco fosse assassinar Cyrus, seria impossível ter sucesso. Lord Voldemort fazer tal pedido fez Lucius suspeitar se sua identidade como agente duplo havia sido exposta, levando Lord Voldemort a usar deliberadamente este método para causar a ruína de sua família. Mas mesmo assim, Lucius tinha de encontrar uma maneira de implorar por seu filho. Mestre Draco, ele não é capaz de grandes coisas. Apenas ele é o mais adequado. Os olhos de Lord Voldemort brilharam em vermelho, e ele disse sem margem para recusa. Você não entende, Lucius. Cyrus é muito bom para Draco. Suponho que ele queira retribuir a Draco por uma pequena ajuda que ele lhe deu antes, então ele confia em Draco. Lord Voldemort explicou lentamente. Ele na verdade não suspeitava de traição por parte de Lucius. Você se saiu muito bem durante este tempo, Lucius. Cyrus confia muito em você, embora ele faça você fazer algumas coisas sem sentido. Lord Voldemort referia-se ao aprendizado de Cyrus sobre os trouxas e seu plano de controlar o mundo bruxo através da economia como algo sem sentido. Ele não era incapaz de entender as ideias de Cyrus agora, mas sentia que era completamente redundante. Contanto que alguém tivesse força, o dinheiro e o poder naturalmente se apegariam a essa pessoa. Em certo sentido, sua ideia não estava errada. Magia é poder, mas Draco não pode ter sucesso. Lucius jazia no chão, tremendo enquanto falava. Lord Voldemort, porém, cruzou as mãos, seus dedos muito longos, quase como varinhas esguias. Ah, Lucius, meu bom amigo, eu na verdade não quero que Draco mate. Ambos sabemos que isso é impossível. Mesmo para mim, derrotar Cyrus não é tão fácil. Eu apenas preciso que Draco me sirva, que faça algo incrivelmente simples, lance um feitiço nele, qualquer feitiço, contanto que tenha sucesso. Lord Voldemort, que havia retornado do tempo, entendia a varinha das varinhas melhor do que o Lord Voldemort da história original. Ele agora sabia que para fazer a varinha das varinhas mudar de mestre, não era necessário matar a pessoa, apenas derrotá-la. E havia muitas maneiras de derrotar uma pessoa, por exemplo. Draco pode pedir que ele lhe ensine um pouco de magia, que tal espelhar mus? É um bom feitiço, ele sempre pode usá-lo. Lord Voldemort na verdade não deu a Lucius o direito de recusar. Agora, além de Draco, ele realmente não tinha ninguém adequado para fazer isso. Por coincidência, Draco também estava com Cyrus em Hogwarts. Eu entendo. Lucius já havia ouvido um toque de desagrado no tom de Lord Voldemort, então ele só pôde assentir e concordar. Eu informarei Draco. Lord Voldemort partiu. Lucius não ousou demorar um momento. Retornou imediatamente à Grã-Bretanha via rede de flu e depois foi a Hogwarts para relatar tudo fielmente a Cyrus. Não sei o que você sabe quem quer fazer, senhor. Não se preocupe, Lucius, eu sei muito bem. Cyrus sorriu. Apenas faça o que ele diz. Não se preocupe, Draco estará muito seguro. O plano de Lord Voldemort foi praticamente desvendado por Cyrus e Dumbledore. Ele sempre tinha de encontrar uma maneira de recuperar o controle da varinha das varinhas. Caso contrário, não ousaria mostrar o rosto novamente. O único desafio era como enganar Lord Voldemort. Diferente do Lord Voldemort da história original, que nunca obteve verdadeiramente o poder da varinha das varinhas. Este Lord Voldemort
sabia claramente o quão poderosa ela era. Ele poderia determinar facilmente se tinha ou não o controle da varinha das varinhas. Exatamente como no Departamento de Mistérios após a varinha das varinhas mudar de mestre, ele percebeu imediatamente. Esta era a chave do plano, mas Sirius e Dumbledore já tinham uma ideia. Agora, eles deixariam tudo se desenrolar e agiriam de acordo. Esta é uma oportunidade rara, Lucius. Por coincidência, posso dar uma lição a Draco. Expelliarmus é um pouco básico demais. Que tal oclumência? Ele ainda tem uma chance de lançar um feitiço em mim. Assim, nos dias seguintes, Draco tornou-se aluno de Sirius. E tudo isso foi observado por Bart, que se transformará em Madame Maxime. Ele certamente não saberia o que aconteceu dentro da carruagem, mas Draco não resistiu a se exibir na frente de Harry. Certa manhã, Madame Maxime já sabia sobre isso. Os dias passaram um a um, quase num piscar de olhos. Este ano letivo já estava chegando ao fim. O Ministério da Magia completará recentemente sua reconstrução, e a escola tinha menos pessoas. Harry notara que a Grid havia partido há algum tempo. Nos últimos meses, a aula de trato das criaturas mágicas fora ministrada por um velho chamado Newt Scamander. Deve-se dizer, o ensino de Newt era muito melhor que o de Hagrid. Comparado a Hagrid, que sempre usava seu corpo de pele grossa para interagir com criaturas mágicas, os métodos de ensino de Newt eram mais adequados para pessoas comuns. E sua maleta sempre continha muitas coisas boas não vistas em Hogwarts. Por exemplo, uma vez, ele convocou um Zolvu com um sino. Parecia um tigre e também um leão, com um tufo de pelo dourado ao redor do pescoço que podia emitir luz elétrica, e sua cauda era vermelha como uma longa flâmula. Ele voava ferozmente, mas nas mãos de Newt, era tão adorável quanto um gato. Mais tarde houve também pelúcios, serpentes chifrudas kelpies, e até um Killing. Falando em Killings, o Killing chinês que Sirius vira há muito tempo finalmente teve descendentes. Isto foi graças a Hagrid. Sob a introdução escrita de Sirius, Newt e Hagrid finalmente se conheceram. Hagrid, o especialista em criação, imediatamente começou a acasalá-los à força, encontrando várias jovens damas japonesas para aquele Killing chinês. Agora vários daqueles Killings japoneses estavam grávidos, mas se poderiam dar à luz um Killing chinês de sangue puro ainda era incerto. Claro, comparado a esses assuntos triviais, Harry estava mais preocupado sobre porque Sirius subitamente queria vê-lo novamente. Ele saiu do castelo, cruzou o campo de quadribol e pisou no pequeno caminho que levava à carruagem. Hoje, os dois dragões não estavam perto da carruagem. De fato, na maior parte do tempo, aqueles dois dragões viviam livremente na Floresta Proibida. Confinar dragões em um espaço pequeno não era confortável para eles. Harry caminhou até a metade quando viu Malfoy conversando com Sirius de longe. Ao se aproximar, a conversa deles parecia ter terminado. Sirius deu as costas a Malfoy, e Malfoy realmente pegou sua varinha e apontou para as costas de Sirius. Ele ia atacar Sirius? Harry ficou claramente atônito por um segundo. Ele estava um pouco confuso sobre como as coisas tinham chegado a esse ponto. A casa dos Malfoy não tinha traído Lord Voldemort e se aliado a Sirius? Ou seria que tudo isso fora uma conspiração desde o início, e Malfoy sempre fora aquele pirralho Malfoy inerentemente mau? Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!